O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Havia um clima de alta tensão, não é? em entrar num quarto, num contexto pandémico, uma pessoa que está positiva para o vírus e ao mesmo tempo, cujo comportamento é imprevisível, é suscetível de ser de confrontação, de agressão, tentativas de fuga. É um momento que me recordo hoje muito bem, enfim, não como um trauma, mas algo que me marcou. Meu nome é Miguel Constante, sou médico psiquiatra e comecei a exercer há cerca de 20 anos. Este é o caso de uma mulher jovem, nos seus 30, já previamente diagnosticada com uma doença bipolar tipo 1, uma mulher com um companheiro, 2 filhas pequenas, que é internada no contexto de uma descompensação aguda, em que ela encontrava-se muito agitada, agressiva para terceiros, com alterações de pensamento e ideias delirantes que lhe queriam fazer mal, sendo que ela não tinha consciência do seu estado, da sua doença, dos seus sintomas, e portanto não acreditava que necessitava qualquer tipo de tratamento. Portanto, houve necessidade de um internamento involuntário, um tratamento coercivo. O que este caso tem mais interessante é a questão do contexto. É preciso retroceder aqui uns anos, até à altura do Covid, da pandemia. Isto passou-se ali no verão, após a primeira vaga. Ela acaba por não só apresentar um quadro psiquiátrico muito florido e grave e agudo, como acaba por ser testada, conforme era o procedimento na altura, para o rastreio do SARS-CoV e dá positivo. Então a solução que se criou na altura foi que os doentes que tinham um quadro psiquiátrico agudo, grave e Covid positivos eram transferidos para quartos de isolamento para fora da psiquiatria. E iam para aquilo que nós chamamos o covidário, ou para a enfermaria da infecciologia. E isto é muito diferente da prática habitual e do contexto em que normalmente se tratam estes doentes. Portanto, esta doente, a partir do momento em que é internada num quarto de isolamento para doentes Covid positivos, ela fica ao cuidado da psiquiatria de ligação e de um corpo de enfermagem e outros colegas de medicina interna e infecciologia que não estavam habitualmente familiarizados a tratar estes casos. E esta doente era realmente difícil de gerir, porque ela, portanto, tinha períodos em que estava deitada no leito, aparentemente muito reservada, quase que não comunicava. E depois havia outras situações em que ela ficava extremamente agitada, agressiva e fez várias tentativas de fuga. Imagine-se, não é? Alguém que sai de um quarto a gritar: eu não tenho vírus nenhum, vocês é que me querem injetar o vírus, a fazê-lo fisicamente de uma forma violenta até, a ponto de arrancar, por exemplo, as proteções dos profissionais de saúde. Imagine-se o pânico que ela teria e o pânico que estaria do outro lado dos profissionais. Trabalhar com medo, sem dúvida. Acho que perfeitamente transparente em relação a isso, tinha medo. Tínhamos as unidades dos intensivos cheios, não é? Questionava-se se teríamos ventiladores para todos, e que alguns colegas meus faleceram com o vírus, outros ficaram com sequela e portanto, sim, houve medo. Bom, a primeira vez que eu vi esta senhora, tive que passar por aquele ritual que para um psiquiatra, mesmo na altura, não era tão habitual ter que me equipar com os chamados EPIs, equipamentos de proteção individual. E recordo-me que o processo era lento
havia muita ansiedade à mistura, portanto, toda uma situação fora da nossa zona de conforto, não é? E era desconfortável também, porque estava muito calor dentro do fato, embaciavam os óculos, embaciava a viseira, máscara, portanto, às vezes quase que não se conseguia ver, sabíamos que as pessoas também não nos identificavam a nós, do lado de fora, estamos aí escondidos por trás daquele escafandro, não é? Essa foi uma das dificuldades, gerir, digamos, a necessidade de isolamento e uma agitação muito marcada, mas também havia outras questões, por exemplo, a nível do tratamento. Esta foi uma doente que, no momento inicial, não respondeu muito bem ao tratamento psiquiátrico. Foi uma doente em que nós tivemos necessidade de fazer vários ajustes da medicação psiquiátrica. Nós tínhamos preocupação em relação à medicação psiquiátrica, o que é que podíamos dar a doentes que estavam ou poderiam vir a estar mal do ponto de vista do Covid e as interações entre os nossos medicamentos e os outros tratamentos para o Covid. A necessidade é mãe de todas as invenções, não é? Nós tivemos que desenvolver um número de estratégias para conseguir abordar estes doentes. A tecnologia realmente teve um papel. Encontrou-se um iPad que se facultava aos doentes para poderem falar com os familiares. Por outro lado, tínhamos um telefone, concretamente para esta doente, assim que ela começou a colaborar mais, ela falava connosco do interior do quarto com o telefone para o exterior. Tínhamos uma câmara, isso é toda uma questão, enfim, também levanta questões também de ética e de confidencialidade, mas naquela circunstância chegou a haver esse recurso também, como forma de podermos monitorizar os doentes. Bom, o internamento desta doente durou cerca de talvez 3 semanas e depois daqueles primeiros dias mais difíceis e de vários ajustes de medicação e mudanças, preocupação com parâmetros hepáticos, ela respondeu ao tratamento e fomos observando uma melhoria clínica e ela fez uma boa evolução. Teve uma alta em remissão e foi orientada para uma consulta onde é seguida até à data presente e tem-se mantido estabilizada. Foi um desfecho favorável. Foi um momento em que serviu também como um laboratório para a medicina e para a psiquiatria, de experimentação, entre aspas, não é? de adotarmos novas formas de consultar, de avaliar, de tratar os nossos doentes e que ficaram depois da pandemia, sobretudo no que respeita à telemedicina, já não se voltou atrás, né? A prática clínica mudou. E acho que isso em termos sobretudo da acessibilidade das pessoas aos cuidados, foi uma pequena revolução. O Mental é uma parceria do Observador com o Hospital da Luz e com a Johnson & Johnson Innovative Medicine. Conta ainda com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.